E aí pessoal, próximo Chá aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez a aula de português, retomando aí um pouquinho sobre o gênero fábula que já estudamos em aulas passadas, certo? Vamos ver aqui alguns elementozinhos com relação a esse gênero textual, esse gênero narrativo, e é claro, a gente vai ver ao final dessa aula um mapa mental ali que o Doutor Resumo está preparando para vocês, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre fábula, a gente tem que se lembrar de algumas questões aí importantes. Primeira coisa delas é que é uma historinha curta, certo? Um texto narrativo curto, ou seja, ele vai nos contar ali alguma história, geralmente trazida ali por personagens que são animais ou então objetos, como é o caso ali do próprio Sítio Pica-Pau Amarelo, que nós temos ali essas historinhas, né, com o Visconde Sabugosa, a Emília, que são ali personagens que não são humanos, mas têm características humanas, certo? Tem essas representações humanas. As fábulas, elas são bem antigas, estão aí presentes em várias culturas, tanto dos gregos, dos indianos, dos africanos, certo? Tem várias representações em povos diferentes. Essas fábulas, elas com o tempo, como elas principalmente aí surgiram de forma oral, da tradição oral, certo? Elas tiveram aí justamente representações diferentes para cada povo. Eu posso ter uma mesma fábula, por exemplo, a cigarra e a família, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Que tem versões diferentes dela, dependendo aí do povo que faz referência a essa história, ou até mesmo aí ao autor que faz essa citação, certo? Que vai ali nos contar essa historinha, ok? O mais famoso dos autores aí, dos fabulistas, vai ser aí no caso Esopo, que seria considerado aí o criador das fábulas, do gênero fábula, certo? Que é um grego que contou várias fábulas, contou várias histórias, com sempre uma liçãozinha de moral ao final para os seus ouvintes, tá certo? Para os seus aprendizes ali. Mas a gente não sabe direito se Esopo realmente existiu ou se ele é apenas uma representação para dar essa autoria às fábulas, tá bom? Então vamos recapitular aqui os elementos principais da fábula que nós temos que ter em mente sempre. O primeiro delas é que a fábula é uma história curta. Eu não vou me alongar demais quando eu vou construir ou quando eu vou ler uma fábula, tá bom? É sempre um texto curto, narrativo, ou seja, ele conta ali uma história. Ele vai ter, no caso, personagens. Que são os personagens? Vão ser animais ou objetos que vão ter ali alguma característica ou personalidade humana, certo? São chamados personagens típicos, ok? Eles representam ali as características de um grupo em específico. Por exemplo, pessoas que são espertas, determinadas, como é no caso da tartaruga, pessoas ali que são, por exemplo, orgulhosas demais, como é o caso da lebre, que se achava mais rápida do mundo, ou então pessoas ali que são medrosas, como é no caso ali do ratinho, né? São alguns dos exemplos de personagens que nós encontramos nas fábulas, mas que eles fazem ali uma referência justamente a grupos de pessoas, não uma pessoa em específico, tá certo? Também vamos ter aí como é uma narrativa, a presença do narrador, certo? Que vai estar nos contando ali a historinha. É claro, também vamos ter ali a presença das falas desses personagens. Em muitas fábulas aparecem as falas diretamente dos personagens, mas também vamos ter outras fábulas em que, por exemplo, a historinha está sendo contada apenas pelo narrador. Isso pode acontecer, tá certo? Então aí vai depender muito da escrita do autor. Se vai ter fala direta do personagem ou se apenas o narrador vai estar contando. Outro elementozinho que a gente precisa ter em mente com relação às fábulas é a questão da forma como ela é escrita. Geralmente as fábulas são escritas aí em prosa, certo? Ou, no caso ali, em parágrafos corridos, tá certo? Mas também vamos ter aí algumas fábulas que vão ser contadas em versos, que são aquelas readaptadas, que são aquelas que o autor ali ele faz um tipo de referência a fábulas, versões mais antigas dela, tá bom? Então, forma de escrita pode ser tanto em prosa quanto em verso. E a linguagem, como é que é a linguagem dela? A linguagem das fábulas tende a ser simples, certo? E de fácil acesso aí para o público. Tanto crianças quanto adultos podem aí conseguir ler uma fábula, identificar e, é claro, aí curtir bastante, né? Essas historinhas instrutivas, essas historinhas aí que servem como ensinamentos para a gente. Falando aí de ensinamentos, as fábulas elas sempre guardam algum ensinamento,
seja de forma direta, de forma explícita, ao final da historinha, através da lição de moral, ou então de forma implícita, de forma aí indireta, onde o leitor, através da sua leitura, ele consegue identificar quais são ali as orientações, quais são ali os ensinamentos que a fábula quer passar. Muitos dos nossos provérbios que nós temos hoje em dia, certo? Muitos dos nossos ditados populares que nós temos hoje em dia, são aí derivados das fábulas, certo? A gente vai ver isso aí também daqui a pouquinho. Então vamos ver aqui o exemplo de uma fábula e uma versão adaptada dela, certo? A versão aqui original que eu vou ler agora é retirada ali de Esopo, uma das fábulas de Esopo, que é a cigarra e a formiga. Então vamos ver aqui, ó. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar as suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam o trabalho, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a formiga. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merecem. Então essa aí era a versão original, certo? Trazida aí por Esopo. Vocês percebem aí que a liçãozinha moral, a historinha em questão, né, tem um final um pouquinho mais cruel ali com relação ao destino da cigarrinha, não é isso? Tanto aí da questão do próprio comportamento das formiguinhas. Vamos ver agora um outro modelo, certo? Uma outra versão dessa mesma historinha, para que a gente aí possa justamente conhecer, tá certo? O nome dessa fábula daqui é A Formiga Boa. Houve uma jovem cigarra, que tinha costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha, e seu divertimento, então, era observar as formigas eternamente na luta para abastecer o seu formigueiro. Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais, todos arrepiados, passavam os dias cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo e sem galinho seco, e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Mactolando com as suas asas e arrastar, se dirigiu para o formigueiro. Bateu, tic-tic-tic. Aparece então uma formiga fronte a ela, embrulhada em um chalinho de palha. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga, suja de lama, a tossir. Venho em busca de agasalho. O meu tempo não cessa e eu... A formiga olhou-a de alto para baixo. E que fez durante o bom tempo que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois com um acesso de tosse. Eu cantava, bem sabe. Ah! Exclamou a formiga, recordando-se. Era você, então, que cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher o formigueiro. Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha. Nunca podemos esquecer as boas horas de sua cantoria, nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizia sempre que felicidade era ter você como uma vizinha gentil. Entre amiga, aqui você terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou a tosse e voltou a ser a alegre cantora de todos os dias de sol. Essa aí foi uma historinha que foi editada, né, que foi modificada aí por Monteiro Lobato, tá certo? Nós temos aí uma outra versãozinha, que é uma versão já escrita aí em versos, tá certo? Fazendo uma referência justamente à historinha da cigarra e a formiga, usando aí a questão da própria poesia. Vamos ver? A cigarra e a formiga.
aquela que trabalha e guarda para o futuro, quando chega o tempo ruim, nunca fica no escuro. Durante todo o verão, a cigarra só cantava, nem percebeu que ligeiro o inverno já chegava. E quando abriu os olhos, a fome já lhe esperava. E com toda a humildade, à casa da formiga foi ter. Pediu-lhe com voz sumida alguma coisa para comer, porque a sua situação estava dura de roer. A formiga então lhe disse, com um asinho sorridente: se no verão só cantavas, com sua voz estridente, agora aproveita o ritmo e dança um samba bem querente. Isso aí foi o cordel, escrito aí por Severino José, certo, minha? Vocês perceberam aí que existem várias versões diferentes para uma mesma historinha, para uma mesma fábula, né? Cada autor ali vai dar o seu toque especial. Alguns vão apresentar de imediato a lição de moral, certo? E outros vão exigir aí que o leitor, certo, faça essa interpretação de qual é a lição que ele quer trazer com o seu texto. Seja aí o texto escrito em prosa, foi no caso de Esopo e de Monteiro Lobato, seja o texto aí escrito em verso, como foi no caso aí justamente de Severino José, certo? Então, agora eu vou deixar vocês com o mapa mental que o Doutor Resumo preparou para vocês, tá bom? E aí, turminha? Doutor Resumo aqui com mais um resumo em mapa mental para que vocês aí possam aproveitar e, é claro, revisar esse assunto sobre as fábulas. Vamos lá? Aqui é o nosso mapa mental preparado para vocês. Vocês podem dar uma pausazinha aí no vídeo para copiar esse mapa mental lá no seu diário de bordo, tá certo? Então vamos lá. Fábulas. O que são fábulas mesmo? Elas são ali, ó, historinhas curtas vindas da tradição oral, certo? Ou seja, aí elas surgiram através da contação de histórias passadas de uma pessoa para outra pela fala, tá certo? São histórias ou textos narrativos que tem ali a presença de personagens, que são os personagens tipos que a gente já viu na aula do professor Michael. Temos ali, ó, um narrador, que é quem conta a história pra gente. Todo texto narrativo tem um narrador, tá certo? E o que faz a diferença da fábula das demais histórias e textos narrativos? Vai ser justamente a liçãozinha de moral, tá certo? A presença de uma liçãozinha de moral é o que justamente faz com que a fábula se torne tão especial em comparação com as outras. A lição de moral, ela serve aí para ensinar a gente sobre justamente esses comportamentos, tá certo? Muitas das lições morais que nós aprendemos, que nós vimos aí, ó, durante essas fábulas, se tornaram alguns provérbios e alguns ditados populares que vocês aí já devem ter escutado em casa. Vamos ver alguns deles? Vamos lá, deixa eu pensar aqui em um deles para poder aqui contar. Já sei, ó. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, aqueles que têm determinação, certo? Conseguem aí justamente alcançar os seus objetivos, por mais difícil que seja ele. Quem tem pressa, come cru. É um exemplo. Quem vai ali com muita pressa a alguma coisa, certo? Não consegue necessariamente chegar num resultado satisfatório. É necessário a gente saber aí, justamente, que a gente deve respeitar o ritmo das coisas. Ou ainda, outra versãozinha desse mesmo provérbio, é justamente ali, ó. A pressa é a inimiga da perfeição. Se você vai com muita pressa fazer as coisas, nem sempre aquilo ali vai sair perfeito, beleza? Temos outras fábulazinhas, outros provérbiozinhos aí, que são derivados de fábulas, que depois o professor vai passar para vocês, certo? Mas vamos voltar aqui para o nosso mapa mental. Temos aí, ó, fábulas escritas tanto em prosa, né, como escritas ali em versos, tá certo? E a linguagem, como é que é a linguagem das fábulas? Ela tende a ser uma linguagem simples, de fácil acesso, tanto para adultos quanto para crianças. E é claro, por último ali, as fábulas possuem diversas versões, tá certo? Para que vocês aí consigam justamente localizar e aprender diversas lições de moral através dessas fábulas, tá bom?
Então é isso, turminha. Espero que vocês tenham gostado aí dessa liçãozinha de moral, do mapa mental que o Doutor Resumo trouxe para vocês, certo? E agora aqui eu vou finalizar lendo alguns dos provérbios que ele não citou aqui, certo? Mas que são aí retirados de fábulas, tá certo? Vamos ver alguns deles? Vamos lá. A parede tem ouvidos, ó. Significa que aí você tem que tomar cuidado quando você vai contar algum segredo para alguém, tá certo? E pode ser que alguém esteja ali escutando. Temos aí também, ó, as aparências enganam. Às vezes, aqueles ali que parecem ser bons, ser legais, podem, na verdade, ser pessoas más. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. O que mais que a gente pode dizer aqui, ó? Cão que ladra não morde. É aquele que fala demais e não faz nada, tá certo? É um exemplo aí, justamente, de algumas fábulas que a gente pode tirar, certo? Filho de peixe, peixinho é. Que é aquele que é filho de alguém, ali tem as características de alguém. Normalmente, ele não, sempre segue ali esse mesmo caminho, certo? São alguns aí dessas fábulas, dessas lições morais, desses provérbios que a gente viu justamente em várias fábulas, tá bom? Existem vários e vários provérbios aqui que eu não vou ficar lendo todos eles para vocês. Vocês podem depois pesquisar. Eu vou deixar aqui o link para que vocês possam fazer uma leitura aí por alto desses provérbios, tá certo? Quem está vendo aí pelo grupo, para que vocês possam aí conhecer justamente muito dessas atividades. A gente vai ter uma atividade mais para frente que a gente vai trabalhar mais diretamente com os provérbios, tá bom? Então, por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo aula. Não deixa aí de curtir o vídeo, tá certo? E se possível aí, se inscreva no canal para a gente poder estar sempre acompanhando as novas produções, tá bom? Um abraço e tchau!